Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Bom estar com você em mais um episódio, nosso programa de podcast Praxis, trazendo para você um pouquinho da prática da vida acadêmica. A gente tem o conteúdo, todo o conceito, e aqui no podcast a gente tenta colocar um pouquinho disso em prática no nosso podcast Praxis, tá bom? Como você tem caminhado com a gente, nós estamos falando sobre alguns temas e tentando trazer para você uma realidade desses temas na prática, trazendo conceitos, óbvio, trazendo ensino, mas também uma maneira de a gente aplicar. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre ensino. Nós vamos falar sobre ensino, sobre educação no ambiente cristão, no ambiente eclesiástico de igreja, de organizações cristãs, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse todo aí. Meu nome é Thiago, sou professor aqui na faculdade, mas sou eu que tenho caminhado com vocês aqui no podcast. Mas fiquem tranquilos, não serei eu que trarei o conteúdo desse podcast. Estou aqui só para conduzir a nossa conversa, e para isso trouxe dois convidados, como sempre tenho o costume de falar, dois convidados muito especiais, e eles vão se apresentar aqui um pouquinho. Então, primeiro tá com a gente, pode se apresentar aí. Olá, eu sou a professora Gleides, trabalho nas Faculdades Batistas do Paraná, trabalho nos cursos de graduação e também nos de pós-graduação, inclusive no mestrado profissional. Se você tiver alguma dúvida, em relação a isso, fale com o pessoal da faculdade que vai ajudar você, inclusive, a entender como é que esse curso funciona. Eu também sou membro da Igreja Batista do Bacaxeri, faço parte do Conselho Ministerial e também como membro do Conselho Missionário. Olá, professora Gleides e professor Thiago. Gleides e Thiago agora, né? Meu nome é André, eu sou editor da Editora Cristã Evangélica, tenho trabalhado aí com educação cristã na igreja ao longo desses anos e ultimamente com publicação de material. Sou pastor auxiliar também na Igreja Cristã Evangélica Apóstolo dos Eucaliptos e trabalho também com educação cristã por princípios, tanto no âmbito escolar, dando treinamento para professores de escola, como também de educação domiciliar e na igreja. E eu sei que nós vamos bater um bom papo aqui sobre esse tema hoje. Legal. Show. Para a gente conversar então, eu acho que seria legal a gente entender um pouquinho a motivação, o que nos leva a querer conversar sobre isso, né? Gleides, na sua maneira de ver, nos dias de hoje, como que você tem percebido a questão do ensino nas instituições cristãs de uma maneira geral, seja igreja, seja faculdades, escolas? Como que você tem visto? Nós estamos vivendo um bom momento da educação cristã ou nós estamos vivendo um mau momento? Como que você tem visto isso? Olha, eu não vou dizer que a gente vive um mau momento, né? Porque a finalidade principal da igreja é o ensino. Então, veja, se a finalidade principal é o ensino, a gente não pode dizer que ela está sendo deficiente nesta área. Principalmente porque você vê ainda uma grande, vamos dizer assim, uma grande motivação e também um grande esforço dessa igreja buscar, se renovar, buscar a capacitação dos seus professores. Então, eu acredito assim, que quando a gente vai falar da comunidade eclesiástica, ou de uma maneira geral, a gente não pode partir do pressuposto que ela não está exercendo o seu papel. Porque se a gente faz isso,
a gente está dizendo, entendeu, que todo o trabalho que é feito, né, pela igreja é vão. Eu creio que o ensino, né, ele acontece. Agora, o que a gente precisa perguntar é como esse ensino acontece. Aí sim, essa é a parte que a gente deve, na verdade, gastar mais tempo para a reflexão, né? Como? Entendi. Não, faz sentido, né? É como dizer para um jogador de futebol que perguntar se ele está jogando bola ou não, né? Se ele não estiver jogando bola, ele não está fazendo aquilo pelo qual ele tem que fazer, né? Fica complicado de fazer essa análise. André, então, pegando esse gancho, né, da Gleides, como então isso tem acontecido? Você acha que a maneira então como está sendo feita é uma maneira legal, não é? Nesse tempo que você tem se dedicado na educação cristã? Então, acho que uma coisa boa de a gente atrelar essa pergunta é dizer, nós estamos fazendo, mas alcançando quais resultados, né? Esse nosso como está gerando o quê? E o que pode melhorar? Em quais coisas nós podemos aumentar a nossa eficiência? Uma das coisas que eu tenho visto a gente nunca viu tanta procura por meios, estratégias diferentes e por capacitação. Tem muita gente querendo fazer melhor e querendo fazer da melhor maneira. Uma das coisas que a gente precisa resolver nessa ideia é que nem sempre os que estão com a mão na massa e que querem fazer melhor são os que decidem se podem fazer melhor ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente dialoga essa estrutura liderança, quem toma a decisão, com quem está na linha de frente, ensinando e querendo melhorar, porque está vendo como as coisas acontecem ali no dia a dia. Então, essa é uma ideia. Outra pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é que tipo de transformação a educação na igreja hoje precisa passar para atender melhor, ou para formar melhor o crente, para responder de maneira mais eficiente isso que ele precisa fazer, que é testemunhar do evangelho e cumprir a missão da igreja. Assim. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa mudar nessa estrutura de ensino, na estrutura curricular, na linguagem, na abordagem, na cosmovisão? Acho que são as estradas que a gente precisa passar na hora de avaliar isso. E nesse sentido, quanto a gente consegue ensinar de maneira intencional sobre cosmovisão é uma das áreas que eu percebo que precisa de melhoria. Olha, ele agora, deixa eu te, vamos dizer assim, deixa eu atravessar aí a conversa, porque ele tocou em vários pontos que eu considero que são essenciais para se pensar o ensino. A questão da cosmovisão, né? Qual é a cosmovisão que norteia a leitura, né, e a interpretação dessa realidade? Se for a cosmovisão cristã bíblica, nós estamos mais do que cumprindo o propósito. A gente, na verdade, está fazendo, de fato, aquilo que Deus mandou fazer, né? A segunda coisa que ele colocou aí é a questão do currículo. Acredito que o currículo também é um instrumento, né, que ele vai anunciar, olha só, o propósito e a finalidade da formação. Então, eu como o André, também percebo que essas duas facetas são importantes. E a terceira faceta que ele disse, né, é como é que essa educação ela precisa ser transformada, né, para que, de fato, ela alcance essas finalidades apontadas, ou seja, a cosmovisão e o currículo, né? Então, veja, o currículo, ele vai, na verdade, exteriorizar a cosmovisão. Então, quando eu olho para um currículo, eu sei exatamente, né, se a cosmovisão está presente ali. Por quê? Porque eu vou saber quais são vamos dizer assim, quais são as prioridades, quais são as ênfases, né? E a cosmovisão, olha só, que interessante, né? Ela, às vezes, nem aparece, mas a gente pode encontrar indícios dessa cosmovisão na própria cultura da igreja. Então, quando a igreja, né, ela se apresenta na realidade, que para mim a igreja tem que se apresentar na realidade, né? Ela tem que exercer o seu papel, vamos dizer assim, de influência na sociedade.
Então, quando ela faz isso, ela, na verdade, ela mostra evidências da cosmovisão, né, que pauta as suas ações. Então, André, você foi bem feliz aí, né, na colocação feita. Acho que essa questão de currículo é muito importante, porque ainda no ambiente da igreja e às vezes no ambiente da educação escolar confessional, isso não tem sido percebido, né? O currículo não é um material que você usa. As editoras produzem material para você usar num currículo que você cria. Eu acho que essa cultura de criação de currículo, que exibe minha cosmovisão, é um dos pontos fundamentais para trabalhar. Porque, por exemplo, como editor, eu não posso produzir um currículo completo para a sua igreja. Eu posso produzir materiais que você vai analisar e vai dizer, posso incluir esse material no currículo da minha igreja, porque o currículo tem que conversar com a realidade. Senão fica só uma lista de temas que alguém escolheu para você estudar. E não é essa a ideia, né? Agora, se a gente for trabalhar direto a ideia que vocês têm caminhado já, a questão da cosmovisão, como é que a gente olha, se é uma visão bíblica de mundo, a hora que a gente vai preparar o currículo, de como a igreja quer caminhar na direção do ensino. Mas o que às vezes a gente tem percebido, principalmente nos dias de hoje, e eu atrelo, posso estar errado, vocês me corrijam, eu atrelo um pouco ao movimento do crescimento das igrejas, né? Hoje em dia se trabalha mais com a hipótese de se ter uma igreja grande do que se trabalhava no passado, né? Acho que tenho 31 anos, eu consigo já perceber essa mudança em vida, assim, né? A maneira de se sonhar igreja há 15 anos atrás, 20 anos atrás, é diferente da maneira como tem se sonhado hoje. Eu atrelo esse crescimento à extinção de igrejas ou instituições que se preocupam com um programa educacional. Se eu fosse falar agora de uma maneira muito simples, o que eu estou querendo dizer as escolas bíblicas dominicais, elas estão sumindo, né? Por que vocês acham que as escolas bíblicas dominicais, elas estão... Por que não tem se falado tanto nas igrejas sobre cosmovisão, sobre currículo, e por causa disso as escolas bíblicas, elas estão sumindo nas igrejas? Assim, eu vou fazer uma colocação discordando um pouquinho de você. Eu não acho, eu não creio que as escolas estejam sumindo. O que acontece é um esvaziamento do significado da escola. E exatamente por essa falta de definição, né, da cosmovisão e também de um currículo que evidencie essa cosmovisão. Então, há muito tempo atrás, né, eu não gosto de falar assim, não, porque parece que a gente é tudo saudosista, né? Mas, assim, vamos ver, a gente tem que trazer a memória para a gente poder fazer os confrontos, né? Então, há um tempo atrás, você tinha o quê? Você tinha um material... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Lembrar que na igreja tinha escola, nos dá esperança para os dias de hoje. Então, veja só, você tinha um material, esse material, ele era, vamos dizer assim, padrão, principalmente no contexto das igrejas batistas. Eu acredito que nas presbiterianas também ocorre dessa maneira. Nas Assembleias de Deus, eu também creio que ocorre dessa maneira. Existe um material que já é produzido e a igreja fazia o quê? Ela absorvia o material, tá? E esse material atendia às necessidades da época, ou a época. Por que atendia? Bom, primeiro porque ela trazia algo inovador, que era a revista. Então, veja, se a gente for olhar, né, para essa época, ter uma revista, nossa, era algo, né, vamos dizer assim, encantador. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a questão da editoração e o acesso a livro era muito difícil. Hoje, olha só, né, o que a gente tem? A gente continua tendo a mesma revista, né, dentro daqueles padrões e que não se torna tão encantador. Por quê? Porque agora você já tem o quê? Uma disseminação de informações, tá? Em outras formas, em outras modalidades. Nós temos, inclusive, podcast.
isso é uma forma de ensinar, né? Que a igreja poderia estar utilizando também dentro desse espaço de escola bíblica. Porque, veja, a gente entende escola ainda como o espaço de classe e professor. Veja, será que hoje, né, existe essa necessidade, né, de você ter um espaço de sala e professor? Ou você pode utilizar outros instrumentos, né, outras mídias, né, para que você possa ensinar um conteúdo significativo e um conteúdo, vamos dizer assim, que de fato seja relevante à vida. E esse conteúdo, ele precisa passar pelo crivo da cosmovisão cristã. Então, eu vejo assim, olha, é o que o André estava perguntando, né? Como é que essa escola precisa ser transformada? Eu acredito que é isso, ela precisa, na verdade, ressignificar, né? Primeiro, o próprio conceito do que é ser escola bíblica, né? E eu acredito até de ir além das paredes que são estabelecidas para uma sala, principalmente porque o formato da sala de aula, gente, é um formato, vamos dizer assim, esse formato é desde a Idade Média, né? Então, veja, você tem um formato, né, de sala que não é interativa, que não é relacional, né? E que não oportuniza a fala. Então, veja, você tem a preleção, né, no lugar do ensino. E para que haja o ensino, né, ensinar é marcar a vida das pessoas, né, é você estender as mãos para a pessoa, então significa o seguinte, e a aprendizagem ela só vai ocorrer se esse sujeito encontrar significação. Se ele não encontrar significação, ele não vai querer aprender. Então, eu acredito que ele tem que começar por aí. Tem um monte de coisa que a gente vai pensando enquanto vai ouvindo, né? Mas eu aprendi que em educação cristã é muito, muito bom quando a gente usa a palavra e não a palavra ou, não é? Às vezes chega uma novidade, a gente vai dizer assim, é uma coisa ou outra. Mas quando a gente, de vez em quando a gente usa uma coisa e outra, a gente consegue muito mais resultados, né? Então, olhando para esse conceito que o Cleiton estava falando, de sala, tá? Como que eu pego tudo isso que tem de novidade hoje e acoplo no meu ambiente? Como que eu posso tornar a sala interativa? Como que eu posso usar podcasts como revisão ou como uma pergunta inicial? Todo mundo vai ouvir um podcast antes de chegar para a aula e vai chegar turbinado para isso. Tantas outras coisas que a gente pode fazer, produção de vídeos, trabalho de pesquisa de campo, sala de aula invertida, e mesmo no objetivo, né? O sujeito passa 10 anos num programa de escola bíblica dominical, depois de 10 anos ali, ele tinha que ser professor, tinha que estar expandido, saber estudar a Bíblia sozinho, saber pesquisar teologia sozinho, esses alvos um pouco mais ousados que talvez a gente não desenvolveu. Então, estou nessa linha de raciocínio também, de desenvolver melhor isso. A outra parte muito importante que eu acho é se nós estamos respondendo as perguntas que os cristãos têm quando confrontados, ainda que sem ter ideia disso, mesmo que não tenham consciência disso, sejam confrontados na cosmovisão. Eu me lembro uma vez no viaduto do Chá, quando morava em São Paulo ainda, que alguém botou uma faixa no viaduto do Chá assim, Jesus Cristo é a resposta. E passou alguém e pichou embaixo da faixa. Para qual pergunta? Então, às vezes eu acho que nós não estamos nos nossos programas educacionais, não só na EBD, mas nos programas gerais, respondendo as perguntas das pessoas. E aí esse programa fica sem significado, como o Cleiton falou, desinteressante, e acaba tendo essa aparência de morto mesmo não estando morrendo, né? Nesse sentido, eu acho que a gente precisa reavivar esses dois lados também. Vocês acham que isso influencia um pouco de talvez a igreja ou as instituições cristãs não estarem tão preocupadas com o amadurecimento do cristão e elas se preocuparem talvez mais com a evangelização do cristão, com a transformação do cristão, mas sem tanta preocupação com o amadurecimento desse cristão, e por isso o ensino às vezes não é colocado como aquilo que é mais importante na igreja ou
instituição cristã? Para uma palestra, né? Cada uma delas vira uma palestra. Não, mas é que assim, sabe por que eu pergunto algo assim, André Gleides? Porque talvez quem está ouvindo a gente pode passar por esse tipo de situação, sabe? Talvez uma igreja em crescimento que está com um papel evangelizador na cidade dela tremendo, mas que por algum motivo a visão não está sendo de investimento na vida do convertido. E agora? O que eu faço? Né? São perguntas que eu acho que são levantadas. Não, são pertinentes, é que são pipinosas, é só isso. Mas eu creio assim, olha, se ela tem um papel efetivar o evangelismo, ela tem que pensar também na continuidade dessa pessoa. Então não é só chegar e apresentar a mensagem, mas como é que essa mensagem ela vai se solidificando, inclusive, olha só, né? Nas ações, nas atitudes, né? É prática de vida. Então, veja, para fazer isso, aí, veja, eu vou abordar aqui, né, a questão do ensino por princípios. Então, veja, a abordagem por princípios, e aí eu vou deixar, inclusive, para o André, que é expert nisso, né? Mas eu acredito que a abordagem por princípios, ela pode ajudar e muito nesse processo da formação. Porque, veja, a igreja, ela não precisa pensar no comportamento. Ela precisa pensar primeiro nesse processo formativo. Porque ao pensar no processo formativo, isso se verificará no comportamento. Então, eu acredito que a ênfase é equivocada. A ênfase, ela precisa ser formacional e não, entendeu, comportamental. Por isso que você está dizendo assim, mas veja, prega a palavra, mas quando chega lá, as pessoas, né? As pessoas vão lá e não sabem o que fazer. Elas não sabem o que fazer exatamente porque elas, vamos dizer assim, porque elas percebem, entendeu? Que elas não estão com a fundamentação, com a base. E base é cosmovisão bíblica. E a partir dessa cosmovisão, aí você vai desenvolver o quê? Você vai desenvolver os princípios que vão pautar a sua prática, né? Então, veja, por isso que essa palavra aqui, praxis, ela é interessante, porque é uma ação refletida, né? Toda praxis gera ação, uma ação que é refletida. Então, veja, quando eu respondo às questões da vida, eu respondo com essa ação refletida. Refletida onde? Na palavra de Deus. Então, veja. Então, a gente não pode se distanciar disso, né? Porque se você se distancia, aí você perde o quê? Você perde o significado até mesmo do que é ser cristão, né? Não, acho que a gente tem algumas heranças, Cleiton, que você já mencionou aqui, que a gente assumiu como valor cristão na educação, e na verdade elas não são, elas precisam ser mudadas. Por exemplo, a herança da preleção como método mor de ensino da Bíblia na igreja. É um método, mas não é o método, é uma coisa. A gente tem anos lidando só com isso. Acho que uma outra coisa que a gente assumiu também é conteudismo, né? A gente fica desesperado para ensinar tudo em pouco tempo, quando a gente precisa selecionar quais são as verdades que ele precisa refletir primeiro, uma espécie de taxonomia, de hierarquia, que ele tem que refletir primeiro, aprender primeiro para conseguir se desenvolver depois. E nesse sentido, os princípios ajudam muito, porque nós não queremos, na abordagem por princípios, ensinar todos os princípios de uma vez. Nós escolhemos alguns que são os mais fundamentais possíveis. Então, ela trabalha com 7 princípios que são fundamentais, básicos e que são expansíveis. E aí que está o pulo do gato, né? Se você consegue fazer com que o aluno reflita uma verdade expansível, o ensino dessas verdades mais básicas e fundamentais, desse conteúdo mais básico e fundamental, se plantado na mente dele, então não é comportamento,
certo? Quando a gente se preocupa muito com o comportamento, nós vamos investir o triplo do tempo e vamos ter a metade dos resultados, ou menos da metade dos resultados. Então a ideia é, se eu consigo plantar na mente e no coração essas verdades fundamentais, elas vão ser expansíveis enquanto essa pessoa amadurece e reflete a palavra de Deus. E a gente cresce, né, com um ensino baseado em comportamento, porque daí a gente vai cantar na igreja o quê? Leia a Bíblia e faça a oração. Aí a gente vai cantar na igreja, obedecer é mais que importante. Mas a gente não canta como criança, né? Como criança, tô dizendo pelo menos, quem é o Deus que me leva a querer obedecer, né? Qual é a Bíblia que eu tenho que ler para querer crescer, né? Fica, de fato, esse ensino comportamental, né? Meu irmão sempre fala isso. Aí vocês podem até reagir a isso. A gente ensinar a história de Sansão e falar para a criança que ela tem que ser forte e corajosa como Sansão. E a gente esquece do Deus que faz a história de Sansão acontecer. A gente não ensina nada sobre o Deus da história de Sansão. Na verdade, eu não queria ser igual Sansão. Nem eu. Talvez só na parte que ele é forte e corajoso. É o preço que ele pagou. Porque na verdade, veja, ele é forte e corajoso na força do Senhor, não é por ele. Então realmente, eu acredito assim, ó, você colocou aí, né? Por exemplo, você canta versículos, inclusive você canta comportamentos. Por quê? Porque a ênfase ainda tem uma carga muito moralística, não é principiológica. Então eu acredito que é isso que tem que alterar. A gente tem que trabalhar com o princípio. Por quê? Porque o princípio, ele é eterno. O princípio, ele é imutável, né? O princípio é aquilo que, olha só, que vai dar o norte, que vai dar a orientação. Por isso que é princípio, aquilo que vem em primeiro, né? Em primeiro plano. Se isso vem em primeiro plano, significa o seguinte, que o que eu tenho que, na verdade, é estabelecer como pressuposto para que eu possa, na verdade, viver essa fé cristã na sua plenitude. Então, eu acredito que é isso. Será que é só apontar o que é certo e o que é errado? É só comportamentos que eu tenho que ter? E o princípio, a figura dele é uma semente, né? Se ele é uma semente, então ele não é o comportamento, porque o comportamento é o fruto. E se ele é semente, se eu acondicionar bem acondicionado a semente, ele vai ser em menor quantidade do que o fruto. Então, tudo quando a gente vai pensando em princípio, a gente vai reduzindo, né? O mais básico, o mais fundamental, o que expande, o que dá origem a outras coisas, e verdades que vão orientar o meu aluno ou o crente a tomarem sozinho decisões sobre comportamento, sem precisar consultar uma lista de comportamentos certos ou errados, né? Olha, ele falou uma coisa interessante, verdades. A centralidade dessas verdades está na cosmovisão, que a gente pode até chamar teorreferente, né? Uhum. Porque essa cosmovisão a gente chama de teorreferente, né? Primeiro porque ela tem como a referência de tudo Deus. Então, veja, eu tiro o ser humano, né, do centro, que as igrejas fazem muito, elas colocam o ser humano como se fosse o centro, uhum. e faz tudo em prol desse ser humano. Então, a primeira verdade que eu tenho que ensinar a criança é que, e não só a criança, eu acho que para todas as faixas etárias, é que Deus é o centro da vida, é Ele que movimenta, Ele é o Deus criador. E por conta disso, Ele é aquele para quem a gente deve, né, glorificar, exaltar, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, quando é o princípio da soberania. Exatamente. É o princípio da soberania. Exatamente. Eu acredito que começa aí. Essa é a primeira verdade que a gente precisa trabalhar, né? A segunda verdade que a gente precisa trabalhar é que todos nós pecamos. E o pecado nos afasta de Deus. Não existe essa questão de boas obras. As boas obras não salvam.
Boas obras são consequência, né, do quê? De um coração que compreendeu, né, aquilo que Deus fez por ele, né? Então, veja, eu devolvo para o outro obra, mas isso não é a garantia de salvação, porque a salvação não está em mim, porque a centralidade, de novo, é Deus. Então veja, a salvação veio de Deus a partir de Cristo Jesus. Por isso que a gente vai ver nas Escrituras, né, menção a essa verdade. Por que faz menção a essa verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? E por que ele faz a menção a essa verdade? Para que a gente possa introjetar isso na vida, né? E ao introjetar isso, aí eu vejo, olha, salvação não vem pelo esforço humano, mas está, ou melhor, é distribuída, é dada, né, a todos, e que teve um preço, e um preço alto, porque quando a pessoa fala graça, né, o pessoal acha que é graça barata, né? Jesus foi lá, morreu, tá bom. Não é isso aí, não. Ele se sacrificou por mim e por você. Então, veja, isso é algo que a gente deveria, vamos dizer assim, ficar agradecidos o tempo inteiro, né? A gente ter um coração realmente voltado para esse Deus que... Então, não é algo, entendeu, que eu, vamos dizer assim, aceito porque eu vejo um Deus numa cruz e digo, olha, tadinho do Deus da cruz. Primeiro que ele não é coitado e não merece, quer dizer, ele não quer essa piedade da gente, né? Ele fez porque quis, foi escolha. Então, assim, são verdades que a gente precisa, na verdade, ressignificar. E assim, esse humanismo a gente transita para a santificação também, né? E a pessoa Com quer mudar comportamento com base em si mesma, e fica frustrada. Não dá, né? Que não consegue, não depende de Deus, porque minha própria transformação não depende do meu esforço, depende do Senhor trabalhando em mim, e eu desfrutando desse trabalho do Senhor. Então, essa verdade de tirar o homem do centro, não só no aspecto da salvação, mas no discipulado, no crescimento, na santificação, na transformação, é muito importante, porque se não vier dele, não funciona, né? Por isso que ficar só com base no comportamento não é bom, porque ele vai colocando o centro em mim, né? Eu posso mudar, eu consigo, tudo bem, eu posso mudar, mas não por mim mesmo. Senão vai ser uma coisa temporária, vazia do significado do que é ser cristão mesmo. Esse ato de ser nova criatura veja, é como essa palavra testifica em mim, e é ela que faz com que, olha só, essa graça que me alcançou, faça essa transformação. Aí, veja, eu vejo por outros olhos. Nova criatura não é porque eu vou mudar de corpo, né? né? Mas é essa nova mentalidade, essa nova percepção, esse novo olhar, essa nova cosmovisão. Isso, e essa cosmovisão mostra pra gente, rapidinho, eu fiz uma lição de casa aqui antes de vir pra gravar com vocês, que eu falei assim, eu vou pegar uma definição de cosmovisão cristã, vou pegar uma definição de cosmovisão cristã para poder jogar na conversa, né? E eu peguei uma definição que é do professor Helder Cardim, que ele diz o seguinte, que cosmovisão é a lente pela qual, a partir da palavra de Deus e centrada em Cristo, lemos, interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. E uma coisinha que eu queria destacar disso daqui, que vocês falaram assim de um jeito muito brilhante sobre esse humanismo, né, que coloca o homem no centro, inclusive no sentido de não só colocar Deus no centro, né, mas também de lembrar que o ensino promove mudança à nossa volta também. Não é só mudança em mim, né? Mudança à nossa volta, porque se não for a nossa volta, né? Acho que tem muito disso na questão de ensinar, né? Eu só acrescentaria a palavra bíblica, cristã bíblica, no conceito de Cardim. Porque nem toda cosmovisão, né? Nem toda cosmovisão passa por esse filtro, passa por essa lente, entendeu? Por esse olhar à realidade, né? Bom, eu falo isso porque de cosmovisão é a minha área de pesquisa e de estudo, então
a gente acaba até, né, sendo mais crítica, né? No olhar para os conceitos, né? Mas ele deveria acrescentar, porque aí ficaria muito mais completo, né? Porque, de fato, é isso, gente. A gente precisa sempre que ser bem objetivo, bem claro naquilo que a gente quer transmitir. Para não, assim, não deixar lacuna. A gente não pode deixar lacuna. E eu vejo assim, sabe, que o ensino da igreja, ele tem que estar com essa preocupação, ele tem que estar bem centrado, né, nessa perspectiva apresentada por Cardim, né? Ele tem que partir da palavra de Deus, né? Ele tem que tirar os princípios dessa palavra e deixar que esses princípios eles se tornem o quê? Se tornem prática de vida. Então eu acho assim que a igreja ela não pode estar preocupada, como o André falou, apenas com o conteúdo. Concordo com ele. Ela tem que estar preocupada com os princípios formativos que estão sendo ministrados ali. E para que ela possa, na verdade, ter um trabalho de base, ela tem que ter, olha só, o apoio da família também. Então, eu acredito assim, ela tem que trazer, né, a família para perto, ela tem que andar, né, à frente do seu tempo. Olha só, a igreja ela precisa estar à frente do seu tempo. Por quê? Porque ela tem que, ao mesmo tempo em que ela é conectada, né? Eu não sei onde foi que eu li, eu acho que foi do Dever, não sei se foi do Dever ou se foi do Keller, um dos dois. Disse assim, olha, a igreja ela precisa, vamos dizer assim, estar conectada, mas ela não precisa fazer parte do mundo. Então, veja, ela está no mundo, mas ela não é parte desse mundo. Porque, é claro, porque ela vai falar de valores que são valores eternos, né? Então, eu acredito que se a igreja começar a entender que aquilo que ela ensina é para a eternidade, muda completamente vamos dizer assim, o foco, né? A ênfase. Não gosto da palavra foco, não, mas a ênfase, né? A ênfase sobre aquilo que ela vai, na verdade, ministrar. Não sei o que o André acha disso, né? Mas vamos lá. Tava lembrando da definição de educação por princípios, que é uma abordagem educacional que parte da palavra de Deus para pensar sobre qualquer área do conhecimento humano. Então, sempre olhando para qualquer área da vida pelas lentes dos princípios da palavra de Deus. Concordo plenamente. É nessa linha que nós deveríamos estar preocupados em incrementar o nosso ensino. Daí sim, definindo isso que nós temos que fazer, é assim que os crentes precisam amadurecer, aí nós podemos pensar em estratégias, momentos, programas, porque nós já temos uma trilha para corrigir. Né? Essas ideias práticas que o Tiago colocou, esses exemplos práticos, perdão, que o Tiago colocou aqui, que nós temos uma mente muito comportamentalista, inclusive no nosso jeito de cantar ou de ensinar algumas coisas, traz para mim a ideia de que num momento como o de hoje, nós precisamos ter ações de despertamento nos educadores cristãos, pelo menos para uma avaliação. Eu penso a partir da Escritura ou não? Porque muitos estão, às vezes, com boas intenções, querendo pensar, mas não estão pensando a partir das Escrituras. Né? As lentes estão trocadas, mas eles não perceberam ainda. E podcasts como esse, com exemplos, com conceitos trabalhados assim, o seu valor, inclusive, para ajudar você que está nos ouvindo a perguntar. Eu tenho certeza que a maneira como eu vejo o mundo é via lentes da palavra de Deus, ou eu tenho abraçado outros pressupostos e não tenho prestado atenção que minhas convicções não estão de acordo com a palavra do Senhor. Inclusive, André, a gente pode falar da ética, né? Diante de uma situação, né, tem pessoas que vão dizer assim, não, veja, cada um dá conta de si mesmo. Olha, eu acredito que isso aí, né? Cada um tem a sua verdade. Olha aí, ó. O que você já começa a ver no discurso, né, dessas pessoas? A relativização. E a ética de Deus não é relativa. A ética de Deus é sim, sim, não, não. Então, veja, às vezes eu tô em sala de aula e estou
abordando algum tema e surge a questão da ética, né? E geralmente, né, os alunos começam a questionar, mas professora, veja, a ética ela se comporta de acordo com o perfil da pessoa. Eu disse, opa, peraí, alto lá. Porque, veja, se a gente diz, né, que a nossa vida é pautada na verdade revelada, no princípio, né, que foi, na verdade, nos ensinado a partir da palavra de Deus, então a nossa ética não pode ser relativizada. Plenamente de acordo. Ouvindo vocês falarem assim sobre essas questões, esses conceitos, a gente já fica aqui ouvindo, né? Provavelmente quem está ouvindo a gente tá no mesmo pensamento. O que eu faço agora, né? Para onde a gente vai? Qual o ponto de partida, né? E a gente pode entender também que quem está nos ouvindo pode ter vários tipos de influência, né? Às vezes é um seminarista, às vezes é um líder da igreja, às vezes já é um pastor de longa caminhada, e ele está empolgado, quer reformular, quer reajustar a educação daquilo que ele está envolvido. E às vezes é um pai, uma mãe, que quer reformular a educação dentro de casa, né? O ensino da educação cristã dentro de casa. Queria ouvir um pouquinho vocês, que dicas, assim, práticas, objetivas, algo que dá para fazer amanhã, que quem está ouvindo a gente poderia caminhar nesse sentido. Eu posso, assim, eu não gosto muito de dar modelos, porque parece que a gente tem, vamos dizer assim, a fórmula, né? Eu não tenho fórmula. Mas eu digo o seguinte, que a gente precisa, primeiro, conhecer a nossa cosmovisão. A primeira coisa é conhecer a nossa cosmovisão. O que a gente acredita? O que de fato, né, vamos dizer assim, dinamiza o meu pensamento, a minha ação, né, o meu sentido, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer isso. Como é que eu faço isso? Bom, você pode buscar, né, vários autores e livros sobre a cosmovisão cristã bíblica, que vai, na verdade, inclusive, vamos dizer assim, descortinar, né, trazer à luz, abrir, né, é como se fosse um lampejo. Eu tenho algumas aulas, né, no YouTube sobre a perspectiva teorreferente. Então, talvez você coloque lá o meu nome, né? E você coloque assim, Gleides Cosmovisões ou Visões de Mundo, e você vai encontrar, né? Eu acredito que tem alguns vídeos, né, que falam sobre isso, no sentido assim, de ajudar você a perceber, né? Existem cosmovisões, essas cosmovisões, elas estão aí, mas elas precisam ser compreendidas por mim para que eu possa tomar posicionamento, porque a cosmovisão, ela nos ajuda a ter posicionamento. Aí, a partir do posicionamento, aí eu vou para a abordagem. Aí eu passo a bola para o André, né? Aí o André diz como é que a gente chega na questão da abordagem. Bom, vamos lá. Acho que uma coisa que pode não parecer muito prática, Tiago, mas a primeira coisa que precisa fazer é estudar para ganhar discernimento, né? Assiste as aulas da Gleides, leia sobre cosmovisão. A ESEP, que é a Associação de Escolas de Educação por Princípios, no site dela, esep.org.br, tem até um teste para ajudar você a detectar sua cosmovisão. Um ponto de partida, né? Você começa. Exatamente. E vai daí, a partir de um questionamento, de um choque de realidade, você vai, então, atrás de estudar e preencher essas brechas. Depois, acho que a escolha de uma abordagem passa por essa pergunta, sempre que a professora Gleides enfatizou na definição, quando o Tiago leu. É uma abordagem que me conduz para a Bíblia? É uma abordagem que me conduz a partir da Bíblia? É uma abordagem que me faz estudar tudo que está à minha volta, mas sempre com um pé que não sai das Escrituras, sempre voltando às Escrituras para coadunar com ela? Então é uma abordagem que eu desejo. Nesse sentido, é que a gente indica que você estude a abordagem educacional por princípios. Também a ESEP tem livros
tem curso sobre isso, para você entender, porque você não pode assumir uma abordagem sem entendê-la completamente. Não é como se você resolvesse fazer um prato sem entender o papel dos ingredientes, né? Qual que é o papel do sal, da pimenta do reino, da alface, do queijo. Você precisa entender por que cada coisa está ali. Senão você vai cair no procedimental e no comportamental que a gente já vinha falando antes. Mas você tem que entender primeiro, é uma abordagem bíblica? E trabalha como? E como que eu chego lá? Dominando os fundamentos da abordagem, e ela sendo bíblica, então você pode partir para a prática, e pode experimentar isso na prática. Como é dar uma aula sobre política e sociedade, é muito grande, né? Tem que diminuir isso. Sobre um conceito de governo de acordo com a Bíblia, como seria uma pessoa com os valores e os princípios cristãos exercendo qualquer esfera de governo, ou uma esfera de governo específica, ou no lar, ou na igreja, ou na sociedade civil. Então, primeira coisa, olhar para a abordagem e perguntar, ela é bíblica? Segunda coisa, o que eu preciso fazer para compreender essa abordagem antes de me lançar na prática? E terceira coisa, sim, ela é prática, então eu posso fazer isso. Na Editora Cristã Evangélica, eu tenho alguns materiais que podem ajudar você nesse ponto de partida. Os nossos materiais lá vão ajudar você mais na parte prática. Então, por exemplo, eu entendi que a igreja precisa ser relevante para a sociedade e que as suas instalações precisam ser preenchidas com chances para as pessoas conhecerem as Escrituras. Beleza. Então, você entendeu isso? Entendeu a abordagem? Entendeu que é um mandamento bíblico, que é um princípio bíblico, que princípios bíblicos precisam ser ensinados ali, e que a redenção da cultura é um desses princípios, uma das consequências de entender esses princípios bíblicos. Então eu posso sugerir para você algumas estratégias baseadas numa abordagem bíblica que você pode usar. Mas nada disso vai fazer sentido se primeiro você não for impactado com o que é uma cosmovisão bíblica e se você não tem convicção que essa cosmovisão bíblica está reinando no seu coração, para depois você partir então e buscar uma abordagem como a abordagem educacional por princípios. Também vejo assim, sabe, André, além de tudo aquilo que a gente falou até agora, eu acredito que a pessoa também precisa ter essa disposição para então, querer aprender, né? E ela, assim, perceber, né, que por mais que a gente tenha uma caminhada, uma trajetória na vida cristã, ela nunca é acabada, né? E a gente está aqui sempre para aprender, né? E esse aprender faz parte da nossa vida, né? A aprendizagem é para sempre também, né? Então eu vejo assim, se você está disposto, né? Enquanto líder, né? Isso é fundamental, né? Para que haja esse processo de mudança de mentalidade, porque não se muda a mentalidade de uma hora para outra, né? O que eu quero dizer? Não se muda uma visão de uma hora para outra. É necessário, entendeu? Que ela seja burilada, né? É necessário que haja um processo. E esse processo é um processo de aprendizagem, né? Eu tenho alguns livros também, se você quiser. Eu não gosto muito de ficar fazendo isso, o Tiago já me conhece, né? O André está me conhecendo agora, né? Mas eu não gosto muito de ficar fazendo essas propagandas, não, porque parece que a gente está querendo se autopromover. Mas, veja, É promover o conteúdo. Bom, então tá tudo bem. Então, por conta dessa fala sua aí, então eu vou dizer. Eu tenho dois que falam exatamente sobre isso, né? Um é Diretrizes da Educação Cristã Bíblica para a igreja. Então, você vai encontrar lá, né? Todo um processo de análise sobre essas diretrizes, como elas começam, né? E para onde elas devem se encaminhar. E tem um livro sobre visões de mundo, que é a leitura bíblica da realidade, né? Os dois são em formato de e-book. Você encontra com facilidade, né? E é uma forma que eu posso também te ajudar nesse processo, né? Bom, eu acredito que seja isso aí. Em resumo, arregaçar as mangas e trabalhar bastante. Eu ia, inclusive, agora falar que era o momento de vender o jabazinho, de fazer a divulgação, de vender o livro. Aí a Gleide já se
se adiantou aí. Mas, Puxa vida. André, acho que diante de tudo isso, fica um grande incentivo, né? E fica meu agradecimento a vocês, né? Eu queria, talvez, nesses últimos minutinhos, se vocês pudessem compartilhar um tiquinho, assim. Eu sei que o que eu vou falar agora é algo que vocês poderiam ficar horas aqui contando, né? Mas, assim, para trazer um pouquinho o que vocês estão vivendo mais perto do ouvinte, se vocês tivessem que dar um motivo pelo qual vocês dois têm dedicado a vida de vocês a especificamente o ensino cristão. Eu não tenho um motivo, eu tenho, um propósito. E o propósito é glorificar a Deus. Então, eu creio que se não for para isso, né, que o ensino serve, ou que seja a sua finalidade, eu acho que tudo fica esvaziado de sentido, inclusive a questão da própria fé, né? Então, o maior propósito do ensinar, para mim hoje, é um ato de glorificar a Deus, né? É devolver, né, aquilo que eu recebi tão graciosamente, né, a partir de Cristo. Legal. Tudo parecido com a Gleides nesse sentido. O que move a gente é uma inquietação, né? De gritar a plenos pulmões para as pessoas que conhecem a Cristo. É tempo de colocar a mão na massa e fazer com que esse Deus apareça cada vez mais. Com que a glória dele brilhe cada vez mais. Que as pessoas se amoldem e que o conhecimento dele transborde cada vez mais. É isso que move a gente nessa área da educação, né? Que Deus seja visto, seja conhecido em toda instância educacional que os cristãos conseguirem colocar a mão ou se apresentarem para trabalhar. Seja na igreja, em casa, seja na escola confessional, seja na sociedade, onde ele puder ensinar com a vida, com a palavra, com a cosmovisão que tem, para que Deus seja conhecido em todo lugar. Então, estamos de acordo no que move o coração da gente, no que faz a gente se envolver com isso, né? Interessante que Provérbios, sabe, Tiago e André, ele vai dizer assim, fazendo uma adaptação, é claro, né? Educação é vida, cuide bem dela. Eu digo para você, educação é vida em formação. Cuide bem da sua formação, porque dela depende a eternidade. Quero agradecer muito vocês. Muito obrigado pelo papo. Eu tô tendo o privilégio, né, de organizar aí um pouquinho do podcast. Então, para mim tem sido um privilégio ter pessoas falando aqui que de alguma forma também influenciam, né? A Gleides no meu mestrado aí, na condução do meu preparo didático e acadêmico para fazer a dissertação. E o André, embora hoje envolvido com a editora Cristã Evangélica, né? Mas o André foi meu pastor de criança. Então, se eu tenho 31 anos, imagine o André. Mas, então, André foi meu pastor de crianças, né? Então, eu cantei Leia a Bíblia e Faça Oração com ele. Mas muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui comigo, aqui com a Fabapar, nesse podcast, tá bom? Deixa eu dar um último recadinho antes de vocês darem o tchau. Você que ouviu nosso podcast e quer de alguma forma descobrir um pouquinho mais sobre, você acesse nosso site, procura lá na internet, o site da Fabapar, você vai ter acesso a muita coisa legal, todo o conteúdo da faculdade, seja bacharel, seja curso de mestrado, seja cursos de pós-graduação, sejam cursos livres, né? E também muito do material didático da Fabapar, ele também é disponível de maneira gratuita lá no site, só você dar uma pesquisadinha lá. E siga também as redes sociais da faculdade, o @Fabapar, para você também ficar por dentro de tudo aquilo que acontece e de alguma forma, talvez, se empenhar um pouco na sua capacitação aqui com a gente. Então, é isso. Se você gostou do nosso podcast, compartilha, tá bom? A gente aí nas plataformas divide com o pessoal pra gente conseguir investir na formação da galera por aí. André, obrigado.
Gleides, obrigado. Ó, em Romanos 15, 5, 6, está expresso aquilo que o Tiago está querendo, na verdade, traduzir aqui. Eu não sei qual é, eu não sei qual é a intenção do coração dele, mas pela fala e vamos dizer assim, pelas intervenções que ele está fazendo, me veio à mente esse texto. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos deu o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Unanimidade na fé, perseverança na fé, o mesmo modo de pensar na fé. Que Deus abençoe você. Amém. Deixa, sobe a vinheta. Agora é a hora que o editor tem que tocar a musiquinha do final.